existe o produto certo para a pessoa certa. Perfeito, né? perfeito. E aí ninguém melhor que o corretor para cada necessidade, né? Para poder entender o cliente e levar essa melhor legal. solução. Falando de mercado de seguradora, eu estava na Itaú, tinha um mega de um orgulho, mas eu sempre tive uma vontade de estar na Porto. Legal, cara. Você já tinha esse para desejo. mim já era melhor. E como eu te falei, né, foi um pouco triste, porque eu estava 2 anos como gerente da filial, e aí eu falei, vou dar um passo para trás agora. Mas, por outro lado, é a Porto. Era o meu sonho. Sempre que eu posso, eu falo da minha esposa, do meu filho, porque eles abdicaram de algumas coisas para estar comigo, abdicaram de algumas coisas em prol da minha vontade. Né, cara? Essas migrações. Em prol da minha vontade, né? Saiu do emprego, mudou de cidade, meu filho mudou de escola. Maravilha, galera! Eliseu Aragão aqui, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Aragão Cast. Esse episódio faz parte da nossa série especial Antes da Grana, da Fama e do Palco, porque aqui a gente valoriza a jornada. A proposta é mostrar os bastidores de antes do sucesso. E se você conhece alguém com uma história extraordinária que merece ser contada aqui, manda pra gente. Quem sabe não será a próxima história a ser contada aqui no Aragão Cast. Bom, galera, hoje eu tenho a honra de receber um cara que carrega nada menos que 24 anos de estrada no mercado de seguros. Todos eles dedicados a Porto Seguro, que é, sem dúvidas, uma das maiores seguradoras desse país. Ele já deixou sua marca em 4 estados diferentes: São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e agora Minas Gerais. E o mais importante, ele é esposo da Celina, é pai do Lucas, de 11 anos, com quem gosta de dividir momentos de qualidade. Bruno Leão, seja bem-vindo, meu caríssimo. Que honra te receber aqui. Muito obrigado, Eliseu. Honra minha, né? Começou bem aí, começou animado. Você parabéns. Gostou da apresentação? Adorei. Muito bem. Eu só acho que eu tô ainda antes dessa fama toda, dessa grana, mas estamos no antes. Sempre um eterno aprendiz. Legal. Além de tudo, ainda é modesto, né? Muito bem. Muito bem. Bom, nós vamos bater um papo aqui, Bruno. Eu não tenho dúvida que vai ser um papo muito top, viu? Tô animado. Mas antes, Bruno, deixa eu fazer um pedido especial aqui. Antes da gente iniciar o nosso papo, eu queria pedir para você que já está conosco, gentilmente, para se inscrever no canal, ativar o sininho para você ser notificado dos próximos episódios e já deixa aquele like maroto aí para poder dar uma moral para a gente aqui, galera. Não custa nada para você, mas é muito valioso para a gente. Bruno, são 24 anos de mercado de seguros, todos eles dedicados a Porto Seguro. Ou seja, não tem como falar da sua jornada sem falar de Porto, não é isso? E aí a gente vai explorar muito Porto aqui, né? Porque essa história toda não tem como a gente não dedicar um bom tempo do nosso bate-papo aqui para isso. Mas antes, Bruno, eu quero saber o seguinte: qual desses casamentos tem mais tempo? Com a Celina ou com a Porto? Com a Porto. Com a Porto, né? Com a Celina são quantos anos? Com a Celina ano que vem a gente completa 15 anos de casado. Legal. Meu filho tem 11, né? A gente se conhece há um pouquinho mais de 15, mas casados mesmo são 15 anos. Muito bem. E com a Porto, 24. Em algum momento já rolou ciúmes ou não? Já rolou algumas, com essas mudanças de estado, sabe? Mas sempre muito harmonioso, sempre pro bem e pro nosso futuro. Nada que inviabilizou nunca. O primeiro casamento, né? Acho que essa é uma das partes da
da cereja do sucesso. Legal, Cereja legal. do bolo. Muito bem. Ô, Bruno, e pra gente começar, conta pra gente qual que é a tua posição hoje na Porto, em Minas Gerais. Hoje, há 1 ano e 3 meses, eu vim assumir todo o estado. Tudo que é relacionado a corretor e ao Grupo Porto, ou seja, qualquer uma das 4 verticais, Legal. a gente tenta apoiar, ajudar e desenvolver. Muito bem, muito bem. Então, provavelmente você tem esse número, mas se não tiver, tá tudo bem. Hoje, em Minas, a Porto hoje são quantas pessoas na equipe? Hoje, na equipe de Minas, nós estamos falando algo em torno de 130 pessoas. Legal. Desde Minas vistoria, inteira, né? comercial, o apoio, back-office, Perfeito. 130 pessoas. Muito bem. Ô Bruno, e quando você veio para Minas, você já passou por 4 estados, todos eles pela Porto, né? Todos eles para Porto. Quando você recebeu esse desafio de vir para Minas Gerais, qual foi a missão da companhia com o Bruno Leão? Falou assim, Bruno, você tem essa missão aqui para assumir a sucursal de Minas Gerais. Foi expandir territorialmente, avançar com novos produtos, fortalecer o market share. Qual que foi a tua missão para poder vir aqui para Minas Gerais? A missão, ela foi uma dos maiores motivadores para eu topar de imediato esse desafio. Eu já fazia algo similar que eu faço hoje em São Paulo, mas Minas foi escolhido como uma das regiões para a gente tentar alavancar, ganhar share, mas mais do que share, né? Levar mais serviços, mais qualidades, porque na Porto a gente não busca simplesmente o primeiro lugar, a gente não quer ser a maior, né? A gente quer ser a melhor. Legal. Então, esse é o desafio de uma região tão grande como Minas. Então, isso que também me motivou demais, porque hoje nós somos a maior sucursal da Porto. É mesmo, cara? É a terceira maior economia, depois de São Paulo e Rio. E claro que a gente temos a ambição aqui de sermos a segunda em algum momento. A frota, por o tamanho da frota, já é maior que a do Rio, né? Bem maior, a quantidade de municípios é maior. E a gente... Então, nossos sonhos são grandes com esse estado mineiro. Legal, legal. E é com esse desafio que você veio para cá, né, Bruno? Agora, Bruno, você já passou por 4 estados. Eu já tive a oportunidade, Bruno, de trabalhar em grandes companhias antes de assumir a minha própria empresa. E eu tive a oportunidade de atender outros estados. Minas Gerais tem suas particularidades, eu diria que até peculiaridades, né? Que a gente não encontra em nenhum outro estado. Como é que foi para você encarar isso tudo e qual que é a tua percepção? Também vai nessa linha que aqui realmente é diferente de tudo? Quando um pouquinho antes de vir para cá, né? O que a turma fala do mineiro, em primeiro lugar, é que é um povo desconfiado, né? Um povo duro para fazer negócios, Verdade. Não abre as portas de casa, mas depois, né? Mas que esse primeiro momento é mais complexo, né? A gente costuma brincar até que a gente não compra de quem a gente não conhece, não é isso? Mineiro tem que comprar de mineiro. Né? Isso. E tem negócios aqui, né? Grandes negócios aqui que são mineiros e as empresas fora de Minas, por exemplo, de São Paulo, tentam entrar, mas não conseguem porque o mineiro prefere comprar de mineiro. É desafiador. Né? É desafiador. Então isso é o que me contavam do mineiro, é o que eu ouvia falar do mineiro. Mas quando eu cheguei aqui, eu vi peculiaridades, né, muito maiores. Eu acho que o mineiro é uma turma hospitaleira, é um povo que sabe receber, recebe bem. Todo lugar que você vai, a gente é super bem recebido, né? Eu lembro que o meu primeiro encontro, antes mesmo de pisar aqui como gerente de Minas, a gente estava num congresso em Brasília, e aí eu comecei a me apresentar como, né, estava para assumir o Estado. Você já estava endereçado, né? Estava endereçado e comecei a me apresentar, já começar a tentar fazer relacionamento. E lá mesmo eu percebi o povo um pouco desconfiado no começo, se apresentava e tal, se afastava.
Mas no mesmo dia, no final do dia, a turma já estava marcando uma galinhada na casa dele, que era do interior de Minas. Legal. Né? Então, tem o desconfiado, mas rapidamente, quando acho que percebe que também as pessoas são do bem, eles são muito hospitaleiros. Perfeito. Né? Então, as pessoas são hospitaleiras, são calorosas, né? Gostam de estar juntos, gostam de estar um na casa do outro. O clima é maravilhoso aqui, né? Eu morei em climas diferentes. O Rio, um calor enorme. São Paulo, as 4 estações do ano em um só. Em um dia só, né? O Mato Grosso do Sul, aquela secura toda. Aqui eu falo que aqui não tem nem calor nem frio, né? Aqui o clima é sempre maravilhoso. É um meio né? termo, o tempo todo, muito bom. E a outra coisa que aqui chama muita atenção mesmo é a alimentação, né? Come-se muito bem aqui. Verdade. O tempero daqui é algo incrível. Meu filho, com 11 anos, nas primeiras semanas, ele comentou. Já adaptou. Ele comentou, falou, cara, a comida aqui é muito boa. Legal, né? cara, legal. Então, eu acho que são essas características que chamam a atenção. E tem uma outra que me chama a atenção. É uma marca do mineiro, né, cara? A marca do mineiro. A culinária é muito boa. Muito boa. Sem contar no pão de queijo, né, Bruno? Então, é isso que eu ia falar agora. O povo de fora fala que pão de queijo. Pão de queijo é tudo igual. Então, convido aí todos a experimentar o pão de queijo de Minas, que é diferente, o mineiro. Você vai ver que é diferente mesmo. E eu acho que outra coisa legal, né, Eliseu, que em Minas você tem 5 minas, pelo menos, dentro de um estado. Verdade. Então, você começa a viajar, você vai lá para Juiz de Fora, que é meus amigos mais carioca, né? Você vai para o sul, é diferente, tem uma particularidade mais café, do vinho, São Paulo, aí você vai, aí tem o Triângulo, tem, é muita diversidade dentro de um só estado. Dentro de um estado só, né? Além de ser um estado gigantesco, né? Territorialmente, ainda tem essa mistura, né? Essa mistura, Para quem já foi na Europa, Bruno, eu acho que Minas Gerais lembra muito a Suíça, né? Porque vai ter ali a Suíça francesa, a Suíça alemã, a Suíça italiana, enfim. E aqui é assim também, né? Se você vai para o sul de Minas, o cara fala que vai na capital, mas ele tá se referindo a São Paulo. É verdade. Aí você vai em Juiz de Fora, é o Rio. Ele fala assim, não, eu vou na capital hoje, mas é o Rio de Janeiro, não tem nada a ver com BH, e por aí vai. E o povo do norte, que eles lá dizem que a capital é Montes Claros, né? A capital do norte de Minas é Montes Claros. Exatamente. Eles vão passear na Bahia. É isso. Né? Então é muito legal essa diversidade. E eu acho que até por isso, né, Bruno, que o estado tem essas particularidades todas, né? É muito desafiador entrar com um produto novo em Minas, né? Se der certo aqui, cara, você pode abrir pro Brasil inteiro, que vai dar certo. Tá mais que aprovado, né? Ô Bruno, você já deu um spoiler aí no início, falando ali da posição da Porto hoje no estado, né? Mas em relação aos demais estados e principalmente em produto, como é que a Porto se posiciona hoje em Minas? Lidera com algum produto ou não? Como é que é os números da Porto em Minas? Até porque, Bruno, quem nos acompanha aqui são os nossos clientes, né? Então, para eles entenderem o tamanho dessa companhia. Legal. Eu acho que uma das coisas importantes para a gente começar essa conversa é que, como são várias minas dentro de um estado só, a gente mapeou e a gente começa a se posicionar com marcas certas para a região certa. Perfeito. E aí não estou dizendo que a gente não vai ofertar outras marcas, não é isso, mas no nosso portfólio, falando de automóvel, nós estamos falando de pelo menos 4 grandes marcas, né? Então, Porto, Itaú, Azul e Mitsui. Legal. E aí você, dentro desses produtos, você tem, por exemplo, lá em Montes Claros, até por ser a região com a menor renda per capita, a gente vai falar muito mais de produtos de inclusão securitária. Lá também tem uma boa fatia de moto do nosso estado. Então a gente vai falar muito de moto lá. Perfeito, né? Perfeito. Quando você vai para o sul, já percebe uma aderência maior a Porto, né? Tá mais próximo a São Paulo, a marca mesmo, Porto. Né? Então acho que essa é uma grande vantagem da Porto, a gente poder trabalhar com um portfólio de produtos mais aderente àquela região. Acho que esse é um ponto importante. E assim vale para os demais produtos, né? Então, o residencial, o empresarial, a gente tem um produto tradicional e tem um produto mais o essencial, que a gente chama, que é uma forma também de levar a inclusão securitária. E eu falo muito de inclusão securitária porque, aí não só Minas, né, mas na Porto, um projeto que a gente tem já
olhando até mais os próximos 5 anos, está muito embasado na inclusão securitária. Então, como é que a gente muda esse número de tanto tempo que a gente escuta que é 30% da frota circulante tem seguro? Né? Eu tenho 24 anos de seguro, o número é o mesmo. Né? E a gente fica aqui só transferindo o tal do rouba-monte. Né? Exato. Então, como é que a gente consegue fazer o nosso papel como segurador, como corretor, de levar a conscientização, que é um pouco do que você faz aqui com o canal de vocês. Exato. Levar a conscientização e levar a proteção certa. Né? Eu falo que nem todo mundo precisa ter um produto Porto. Né? Eu e minha esposa, a gente viaja, quando a gente viaja com um carro só, não viaja com 2. Então eu preciso ter os 2. Porto, eu posso ter um Porto em Itaú, um Porto e um Azul. Né? Então existe o produto certo para a pessoa certa. Perfeito, né? Perfeito. E aí ninguém melhor que o corretor para cada necessidade, né? Para poder entender o cliente e levar essa melhor solução. Você tocou num ponto importante, Bruno, que eu acho que é algo que ainda gera uma certa dúvida na cabeça das pessoas, que às vezes a gente vira para o cliente e fala assim, não, a Azul Seguros é do Grupo Porto, enfim, aí até o cliente assimilar, isso é importante de explicar, né, Bruno? O Grupo Porto hoje tem, além da marca Porto, tem a Itaú Seguros, a Azul Seguros e a Mitsui. Então, tem produto para atender vários perfis diferentes, né? A ideia é essa, né? A ideia é que a gente consiga levar todo tipo de solução para o momento de vida de cada um. Legal. Né? Então, e aí eu não estou falando só de automóvel, não. Né? Se a gente olhar a nossa vida, né? Desde que a gente nasce, a gente, mesmo ainda bebezinho, a gente pode ter uma previdência infantil. Perfeito. Né? Aí no segundo ou terceiro momento lá na frente, a gente vai crescendo, a gente começa a estudar, a gente pensa em morar fora, alugar, então tem um seguro fiança, tem uma capitalização, aí a gente pensa também em comprar um imóvel em algum momento, a gente pensa em casar, a gente pensa em viajar, seguro viagem, enfim, então a gente tem a melhor solução para cada momento de vida. Perfeito. E isso só é possível, claro que a gente vai usar muito dados para isso, né? Mas isso só vai ser possível, só está sendo possível porque a gente conta muito com o corretor de seguros, né? O corretor, eu não conheço, nunca ouvi falar de um profissional que conheça tão bem o seu cliente como o corretor. Vocês conhecem hábitos. Muito próximo, né? Nós somos muito próximos. São muito próximos. Então, vocês sabem o que o cliente gosta, faz, o tipo de família dele em qualquer cantinho do Brasil que ele esteja, né? Então, eu nunca vi isso em nenhuma indústria. Então, vocês ajudam demais a gente a levar essa melhor solução. Né? Exatamente. Recentemente, Bruno, eu bati um papo aqui com o Rogério Araújo, da TGL. Que é um cara que eu sou muito fã, né? E desde que eu me aproximei do Rogério, a minha vida só melhorou profissionalmente, pessoalmente, enfim, por aí vai. E o Rogério fala que nós somos privilegiados, né, na nossa profissão. E eu concordo muito com o Rogério, porque a gente, além do que você disse, né, que é muito alinhado, né? Além disso tudo, Bruno, nós ainda temos a possibilidade de ser a pessoa mais importante na vida da família, num dos momentos mais críticos de qualquer família, que é a perda de um ente querido. E isso, cara, isso é magnífico, sabe? A possibilidade de você levar um alento financeiro num momento de extrema fragilidade. E eu costumo dizer, Bruno, que a dor da saudade ainda não tem seguro, ainda não tem uma forma da gente amparar isso daí, né? Só o tempo cura, mas a dor financeira a gente consegue auxiliar o nosso cliente. E isso que me deixa extremamente empolgado, sabe? A cada dia, a cada acordar, iniciar um novo expediente na corretora. E a Porto Seguro tem produtos, né, para todas essas fases da vida, né? E eles acho que até um pouco além, né? Momento crítico, com certeza, né? Que vocês ajudam as famílias a serem amparadas, famílias e empresas, né? Porque a quantidade de empresas que tiveram que fechar por causa de incidentes como você citou,
São algumas, né? Uhum. Não só fechar, mas família batendo na porta, né? O que também é muito triste. Mas, então, do momento crítico ao sonho. Vocês conseguem fazer pessoas realizarem sonhos. Perfeito. Então, desde a casa própria, o seu primeiro, veículo segundo novo, carro, e por aí vai. aquela viagem, fazer com proteção. A faculdade dos dos filhos através de uma previdência privada. Então, acho que é do momento crítico a realização de grandes isso. sonhos, né? Então, É isso aí. é lindo o trabalho. Nesse momento, Bruno, nós estamos com um cliente na corretora que ele teve a loja dele arrombada, uma loja de colchão, aqui em Belo Horizonte. Eu não vou falar o nome porque eu não pedi permissão para ele, né? Então eu não vou citar o nome, mas ele teve a loja dele arrombada e não conseguiu levar nada, Bruno. A loja é muito segura, né? Enfim, arrombaram, mas não conseguiram levar. Só que o prejuízo do arrombamento ficou mais de R$50 mil. E, obviamente, que a empresa dele é uma empresa estruturada, uma empresa grande. R$50 mil não iria falir o negócio dele. Mas, com certeza, desfalcaria o fluxo de caixa dele. Caixa, né? Então, se ele não tivesse contando com um apólice de seguro nesse momento, ele teria aí um gasto inesperado, não é isso? E, coincidentemente, essa apólice é na Porto. Olha que legal. É isso. Mais uma empresa protegida. Mais uma empresa protegida. Mais um caixa protegido, né? É isso aí. Porque quando a gente fala, você está falando do Rogério, quando a gente fala de seguro de vida também, a gente está falando de renda, não só vida, né? A gente tem muito desconhecimento quando a gente fala em vida, porque as pessoas só linkam vida à morte. Exato. Né? E nós estamos falando de morte também, mas nós estamos falando de muito mais proteção de renda, muito mais que isso. E nós vamos adentrar um pouco mais nesse assunto aqui, que isso é muito, eu acho que interessa muito aqui o nosso público, viu, Bruno? Muito bom. Eu queria voltar um pouquinho aqui na sua trajetória antes da Porto, se é que é possível, né? Porque... Minha mulher também fica com ciúmes, que eu falo mais da Porto, esqueço dela, eu tenho que voltar um pouquinho. Entendi. Da família. E o seguinte, Bruno, eu queria entender como é que você construiu essa jornada até na Porto. Você, lá atrás, você idealizou essa jornada ou você deu o primeiro passo e foi ajustando a rota conforme as oportunidades foram surgindo? Como é que foi antes da Porto? Antes da Porto, eu, ainda na época de pensar em faculdade, né, na própria faculdade, eu sempre tentei vender algumas coisas. Entendi. Né? Você sempre teve uma veia comercial. É isso. Já tentei e vendi, né, produtos para fazer lavagem, fazer... esqueci até o nome, amaciar cabelos. O uso profissional, uso para salão de beleza. Sei. Tentei vender sorvete, já vendi kit lanche. Isso tudo antes da Porto? Tudo antes da Porto. Legal. Tudo ainda obviamente, bem né, jovem. Você tem 24 anos na Porto, é óbvio que bem isso jovem, foi antes da Porto. E aí, muita coisa legal, mas muita coisa assim, sem carteira assinada, sem vínculo, tentar vender, né? Então, um viés sempre mais comercial. Quando eu fui fazer a faculdade, eu pensei em fazer ciência atuarial, né? Mas não passei, né? Não deu certo. E aí eu fui para administração de empresa mesmo e terminei. E ao longo no comecinho, no primeiro ano de faculdade, eu consegui um estágio no Itaú, na Itaú Seguros, né? Esse estágio, eu não esqueço, eu trabalhava 4 horas por dia, da 1 às 5, então não tinha almoço, só tinha um vale de alimentação, na época ainda era impresso, né? E Não fale isso não, para não entregar a sua idade. Tá bom. Mas era impresso. É um vale impresso e eu recebia R$300 por mês. Legal. Isso em que ano, você lembra? 2001. 2001. Legal. É isso aí. 2001. Eu entrei na Itaú na área de regulação de sinistro automóvel. Entendi. Era o que tinha, na verdade. A área nervosa da operação. Eu já pensava em alguma coisa em seguros, né? Tanto é que eu tentei fazer a ciência atuarial, o que não deu, mas quando pintou a oportunidade, eu me candidatei e fui. Então eu trabalhava como estagiário na Itaú Seguros. Na área de sinistros, lá da Itaú Seguros. A área de sinistros, mas assim, como qualquer estagiário, né, eu cortava o fax. Eu tô me entrando na idade de novo, né? O fax de complemento das oficinas. Era um pouco disso. Agora me diz uma coisa, nessa época,
a Itaú já pertencia ao grupo? Não, né? Ainda era antes do grupo. Isso. Porque depois teve uma fusão com a Unibanco, depois teve a junção com a Porto, e aí todos nós levamos essa história toda juntos, né? Legal. E a partir daí, aí foi o seu primeiro contato com esse mercado, né? A partir daí, Bruno, você procurou a companhia ou foi a Porto que descobriu você? Como é que foi a entrada na Porto? A entrada foi pela fusão, né? Então, entendi. Quando eu estava no Itaú... Você estava no lugar certo, na hora certa. Falando de mercado segurador, eu estava na Itaú, tinha um mega de um orgulho, mas eu sempre tive uma vontade de estar na Porto. Legal, cara. Você já tinha esse para desejo. mim já era melhor, né? Tanto é que agora eu posso contar, né? Mas naquela época a gente tinha momentos que a gente falava o seguinte: o preço que a Porto der, esse está certo, não é o nosso está certo. Você pode dar 5%, 10% menos, que eles estão certos, a gente vai vender, porque a gente não conseguia vender. A referência já era Porto. Já era Porto. Então, quando ocorreu a fusão, isso é um outro momento que, né, poucos conhecem, né? Mas quando teve a fusão, eu cuidava já de se fosse hoje, uma sucursal lá em Osasco, em São Paulo. Osasco e Zona Norte, uma região grande. Você é um carioca que já vivia em São Paulo? Como é que é essa história aí? Então vamos voltar um pouquinho. Eu sou carioca, mas com 10 anos eu fui morar no interior de São Paulo. Tá. Passei 4 anos numa cidade do interior e depois eu vim para a capital. Isso tudo que meus pais viajavam muito Rio e São Paulo. Entendi. Então esse modo de eu estar viajando em vários estados, cidades diferentes, eu já vinha desde novinho acompanhando essa história dos meus pais, então seguimos assim, né? Legal. Aí eu fui para São Paulo, então eu falo que hoje eu sou de moradia, eu sou paulista, morei mais tempo em São Paulo, nasci no Rio e hoje o meu coração é mineiro. Então a gente está um pouquinho de cada, Legal. Né? Agora arruma algum título aí pro Mato Grosso, porque senão as pessoas que nos acompanham aqui do Mato Grosso vai ficar chateada com você. Não, mas o Mato Grosso do Sul, e tem é do Sul. Se a gente fala Mato Grosso, o povo não gosta, não. Exatamente, Mato Grosso do Sul. E não que seja melhor ou pior, mas é onde eu estive, né? É só para dar Mas foi um momento muito marcante na minha vida, porque foi lá que eu assumi a primeira sucursal, o primeiro estado foi Mato Grosso do Sul. Então foi uma escola maravilhosa, uma cultura diferente. Então você iniciou essa jornada de gerente de sucursal lá no Mato Grosso do Sul. Então, na verdade, voltando um pouquinho, antes da fusão, eu já cuidava, eu já fazia isso na Itaú. Lembrado. Lá na Zona Norte, Osasco. Perfeito. Quando teve a fusão, né? Claro que, como qualquer fusão, eu já tinha passado por uma antes com a Unibanco. Então essa foi minha segunda fusão. Tem muita gente, né? E a Porto, de uma forma muito humana... Que é uma marca dela, né? É uma marca dela, até no momento muito complexo, né? Porque estamos falando de gente, mas estamos falando também de folha, né? De estratégia, né? De headcount. Então, naquele momento, a Porto, de forma muito humana, tentou acolher todo mundo. Perfeito. Né? Mas claro que não tinha espaço para todo mundo, né? Então, naquele momento, eu, como gerente de uma região em São Paulo, a minha condição era rebaixar, voltar a ser um gerente comercial. Perfeito. E como eu te falei, né, foi um pouco triste, porque eu estava 2 anos como gerente da filial, e aí eu falei, vou dar um passo para trás agora. Mas, por outro lado, é a Porto. Era o meu sonho. E aí eu botei na minha cabeça e falei, eu vou fazer o meu melhor. Entendi. Eu vou fazer a minha parte, porque é essa empresa que eu quero meu espaço. Eu diria até que não foi um passo para trás, foi um passo de lado, né, Bruno? De cargo parece que é para trás, mas se você falar dimensão de empresa, de valores, tudo, poxa, era muito importante estar na Porto. É muito importante. É legal, porque assim, quando eu fiz a transição do mercado tradicional para empreender, eu não fui para o meu negócio ganhando o que eu ganhava no mercado tradicional. E eu não considero que isso foi um passo para trás, entendeu? Então eu diria que eu dei um passo de lado, dei uma reajeitada ali e depois... Mas eu gosto de contar isso, porque muitas pessoas só conhecem naturalmente o momento atual, cuida de Minas, mas tem uma história aí de persistência, resiliência, né, de foco. Então, eu conto isso com... Aquele momento foi um pouco triste, assim, né, a situação, mas hoje eu conto com uma felicidade enorme, que, assim, de verdade, nada é à toa.
e tudo é aprendizado, né? Então, Legal. foi super importante. E você sabe que é por isso que você tá aqui, né? Porque aqui a nossa série é antes da grana, da fama e do palco. Mas não necessariamente tem que ser artista, né? É, Uma trajetória como a sua encaixa perfeitamente nisso daqui. Ninguém chega a patamares elevados à toa, né, Bruno? Essa que é a verdade. Tudo tem uma construção, um processo. Só que normalmente, quando a gente chega em um patamar que a gente ganha alguma visibilidade, as pessoas acabam desconhecendo, né? E às vezes porque a gente não conta, e às vezes porque só enxerga o momento que a gente tá mesmo, e tá tudo bem. Tá Mas tudo aqui bem. a gente gosta dessas histórias, né? E são eu acho aprendizados, né? exatamente, são muito importantes. Você falou, Bruno, que em algum momento você quis fazer atuária e que você não conseguiu nota suficiente no vestibular, Perfeito. não é isso? Então, nota-se que você já tinha um interesse, Uma predisposição, uma predisposição. né? O que te fez ter essa predisposição? E mais importante, o que te fez permanecer? Cara, porque 24 anos, dá para dizer que você tá consolidado, né, no mercado, né, Bruno? Eu tô aprendendo. Acho que todos nós estamos aprendendo, né? A gente fala que de verdade, a gente é um eterno aprendiz. Tem muita coisa para a gente poder aprender e desenvolver. A minha vinda para Minas tem muito desse viés, mas acho que o que me fez lá atrás pensar, naquela época a gente falava só em seguros, né? Hoje daqui a pouco a gente vai chegar, a gente fala muito mais que seguros, mas é muito a questão do trabalho que a gente pode levar para as pessoas, para as famílias, conscientizar, né? Tem um apelo nobre, importante e infelizmente é desconhecido. Então, de novo aqui, e aí não quero chover no molhado, e nem não é confete não, mas quando eu conheço um trabalho igual o de vocês, né, eu sempre me coloco à disposição, porque eu acho que de pouquinho em pouquinho, cada um fazendo a sua parte, a gente vai fazer um Brasil e um mundo melhor. Legal, né? legal. E hoje, isso lá atrás, né, eu pensava, né? E hoje, como Porto, é assim que a gente pensa. A gente precisa ser uma empresa e junto com os corretores para fazer um mundo melhor. Perfeito. O seguro tem um papel social, né, Bruno? Papel social. Na sociedade. E quando nós entendemos isso, a gente descobre o verdadeiro propósito nosso. Quando eu descobri isso, Bruno, eu entendi que eu estava no lugar certo. E seguro é isso, né? Como já reza a lenda, né? A pessoa ou ama ou odeia. Se odeia porque não conhece, depois que entra, ama, não quer sair. Verdade. Né? E aí acontece isso, né? 24 anos no mesmo lugar. A nossa jornada, né, de 13 anos já com o nosso negócio, né? Hoje, Bruno, nós temos clientes em 19 estados do Brasil. Né? Uma empresa que nasceu aqui em Belo Horizonte, né? Nasceu num quarto da nossa casa. É isso aí. Muito bem. Muito bom. Então, o que te fez permanecer foi o propósito, né, Bruno? E o propósito, e acho que o que me fez permanecer na Porto é porque é uma empresa muito, muito ligada de verdade no presente e no futuro. Né? Então, é uma empresa que ela quer ser perene, ela quer ser sustentável, tem política de ESG, tem governança. A gente, por exemplo, a gente não vai entrar, historicamente a gente nunca entrou em guerra de preço. Perfeito. Não é isso que faz o mercado ser melhor, né? E é muito fácil para Porto, do tamanho que ela é, e para algumas também, mas vou falar de Porto, que a Porto tem aqui em Minas, inclusive, né, pelo 3º ano, é a marca mais lembrada pelos mineiros, é uma das marcas mais fortes do Brasil. Seria muito fácil baixar preço e vender um produto a qualquer custo, né? Só que a gente está preocupado com a sustentabilidade, a gente está preocupado com a entrega e com o mercado. O corretor perde, o cliente perde, o Porto perde, o prestador que presta o serviço, que vai lá na casa do cliente perde. Então o ecossistema não se sustenta. Então a gente busca fazer, a gente tem 2 premissas, né, muito fortes, que é primeiro tudo que a gente vai fazer de novo, por exemplo, que ele possa ser comercializado pelo corretor. Legal. Senão a gente nem começa. E o segundo é que o ecossistema todo tem que ser bom para todo mundo. Legal. Tem que ter um ganha-ganha aí legal. Perfeito. A gente vai muito nessa linha. Falando em corretor,
Aqui no Aragão Cast, a gente tem a alegria de ter a KMF Corretora de Seguros como patrocinadora aqui desse projeto, né? E que também é uma grande parceira da Porto Seguro. Eu queria aproveitar essa conversa para a gente trazer aqui um olhar que interessa muito ao nosso público, que sem dúvida é o cliente da KMF ou da Porto Seguro, né? E por aí vai. Na tua visão, Bruno, como que o seguro de vida se conecta ao planejamento e à proteção financeira no dia a dia das famílias? Esse assunto aqui é super legal, é importante, e a gente, em conjunto, a gente consegue fazer cada vez mais e melhor desse mercado, né? De fato, o seguro de vida, como eu comentei há pouco, é muito mais do que alguns pensam que é um produto só para a morte, né? É um produto de planejamento financeiro. Perfeito. Seja de uma pessoa, seja de uma família, seja de um negócio, né? E o Vida é uma das alavancas, né? A gente fala de consórcio, a gente pode falar de fundo de investimentos, a gente tem outras alavancas que também contemplam o planejamento financeiro, né? Na Porto, há algum tempo já, a gente tem um trabalho de desenvolvimento, e vocês fazem parte, fizeram, e Sim. A gente tem um baita de um orgulho de estar do lado de vocês há tanto tempo, mas de desenvolver corretores cada vez mais com esse viés. E o legal de tudo é que cada turma, cada grupo que a gente forma, a gente fala, vamos abrir outro, e são muitos corretores interessados. Então, de verdade, o mercado de vida, o mercado de planejamento financeiro é um mercado que está em expansão forte. Perfeito. Ou seja, aquele papo que a gente já ouviu e a maioria deve ter ouvido, né? Não vou fazer de seguro de vida por causa do Ricardão, vou morrer, taraná. Isso a gente escuta cada vez menos, graças a Deus. Verdade. Né? E as pessoas estão entendendo que elas podem proteger renda, famílias, sonhos. Exatamente. Futuros, né? Exatamente. Esse é o grande viés, né? Preservar padrão de vida, né, Bruno? E por aí vai. Por aí vai. Ô, Bruno, e bem nessa linha do que você falou, muita gente enxerga o seguro de vida como um seguro de morte. Na tua visão, o seguro de vida já deixou de ser simplesmente um seguro de morte? Ele é de morte também, né? Mas não é só isso. É muito mais, né? Os seguros, eles, além da renda, eles indenizam em vida para as pessoas se tratarem, né? A gente fez um estudo há muito tempo atrás, né? Quando eu entrei nesse mercado de vida, que é um dos que eu mais gosto, porque a gente foi fazer uma pesquisa e eu aprendi, né, que, por exemplo, um câncer de mama é o câncer mais bem tratado e curado desde que diagnosticado precocemente. Exatamente. Né? Mas nem todo plano de saúde cobre tudo. Perfeito. Né? Perfeito. Então, a gente fala que tudo que excede um plano de saúde para quem tem o privilégio de ter, né, complementa com um seguro de vida em vida. Perfeito. Para se tratar. Antes mesmo, né? Isso. De novo, o plano de saúde não cobre tudo. E nem todos os brasileiros têm acesso a um plano de seguro... A um plano privado, né, de saúde. E aí, nessa linha, Bruno, entra a cobertura de doenças graves, né? Que indeniza no diagnóstico. No diagnóstico, isso mesmo. Então, lá em casa, por exemplo, imagina, eu, minha esposa e meu filho de 11 anos. Minha esposa, depois dessas mudanças todas, ela decidiu cuidar do meu filho, do Lucas, né? Então, ela não trabalha, ela não tem renda. Então, como é que eles ficam, né, se eu ou não estiver, ou se eu tiver que me tratar e me afastar? Né? Então, tem a questão da renda, tem a questão da doença, tem a questão deles, e tudo isso o seguro... que você falou, falando de vida, ninguém vai... A ideia não é diminuir a tristeza, não é isso? A saudade, não é isso? Mas é diminuir as questões financeiras dependentes. Financeira, exatamente. Preservar o padrão de vida, preservar o padrão de vida. Manter a escola do filho no lugar certo, enfim, sem ter que regredir. E se cuidar, ter um dinheiro
ter uma verba, né, paga para se cuidar. Exato. E faz, Exato. eu brinco, né? A pessoa faz o que quiser com o dinheiro. Diagnosticou, paga. Claro que a grande maioria a seguradora não quer saber o que vai fazer com esse dinheiro, né? É, claro que a maioria se cuida, né? Mas tem verbas, inclusive, que é maior do que o necessário. Exato, e tá tudo bem, exatamente, né? É isso. Então, de verdade, seguro para ser pago em vida para a pessoa se tratar e manter o padrão de vida. E tem coisa mais bonita que isso? Não é, cara. Isso é uma prova de amor, né? É uma prova de amor. Uma prova de amor. O meu amigo Rogério Araújo, ele diz o seguinte, que o seguro de vida é para quem ama ou cuida de alguém, mesmo que esse alguém seja eu mesmo. É isso. É isso. Rogério, isso é espetacular. Parabéns, Rogério. Um grande abraço. E ainda tem uma outra proteção de renda que é através do DIT, né? Diária por incapacidade temporária, que indeniza em caso de afastamento médico por acidente ou por doença. Né? Para o profissional liberal, por exemplo, é importantíssimo, né? O meu amigo, fez na minha casa, eu a dele, né? Ele é dentista. Ele tem seguro que protege a renda dele. Tem que ter. É isso aí. Tomara que nunca precise usar, né? É igual o plano de saúde, né? É igual o seguro de carro. Tomara que a gente nunca precise usar, né? Mas se precisar, tá lá, Mas né? se precisar, tá lá. E aí você não precisa esvaziar seu patrimônio, esvaziar sua reserva de emergência para poder arcar com o imprevisto, né, Bruno? Nós temos alguns casos de fisioterapeuta que machucou jogando bola na diversão e precisou fazer uma cirurgia e parou de gerar renda, né? E recebeu a indenização. Eu tenho um caso de um médico, Bruno, no interior de São Paulo, que ele tem o hobby dele, assim como o seu, jogar tênis, né? O hobby dele é treinar boxe. E o que aconteceu com ele? E eu não vou citar o nome dele aqui, que eu não pedi autorização prévia para ele, mas ele quebrou o punho treinando boxe. Um cirurgião, imagina. Então, e olha que legal, né? A gente vai ter casos e casos para contar. Estamos falando de seguro de vida há quanto tempo? E não estamos falando de morte. Exatamente. Por isso que eu acho que essa encaixa muito bem no planejamento financeiro. É isso aí. Não é, Bruno? É isso, né? Hoje o seguro de vida ele é um mecanismo de planejamento e proteção de renda e não um seguro de morte em si. Por mais que também seja importante, né? Sim. Porque imagina a pessoa que que não tenha patrimônio alto, mas ele é o mantenedor financeiro. Na ausência dele, a família vai ficar à míngua financeiramente, né? E aí que entra a apólice do seguro de vida. Agora vamos inverter a situação. Imagina que esse cara tem um patrimônio alto e ele venha a faltar da mesma forma. A família pode ficar à míngua do mesmo jeito e ainda com um problema na mão. Como é que vai custear inventário disso tudo? Não é isso, Bruno? É isso aí. O seguro também ajuda nisso, porque ele não entra em inventário. É para isso. E aí, para isso, você tem que entender o seguro de vida como um mecanismo de planejamento, não é? E não deixar dinheiro pro Ricardão, porque isso já foi por água abaixo há muito tempo. Não dá mais para ouvir, né? Não dá mais para ouvir, né, Bruno? E esse exemplo que você trouxe de perda, né? A gente está falando de dignidade das pessoas. Perfeito. Né? Claro que ninguém quer falar sobre isso, mas a única certeza que tem é que todos nós vamos, né? Para uma melhor. Não né? É e se, é e quando. E quando, justamente. Isso. Mas que a gente possa, tanto nós quanto os nossos entes queridos, ir com dignidade. Agora tem famílias que não têm dinheiro para fazer um funeral. É isso. Né? É dignidade. É isso. E é isso. Não adianta ter família. Você tem exemplos aí em mídia de inventários que levaram quantos anos, porque não é barato. Exato. E o seguro de vida não entra em inventário, né? É isso. Perfeito, meu caro. Não tem desconto de imposto, não entra em inventário, é amparo financeiro imediatíssimo. É isso aí. Isso? Agora, ainda falando em planejamento, mas mudando um pouquinho o foco. Com a taxa Selic na casa dos 15% ao ano, o dinheiro está muito caro e o financiamento, do ponto de vista financeiro, acaba ficando praticamente inviável, né, Bruno? Qual que é a alternativa da Porto para
para quem sonha em conquistar um bem, mesmo nesse cenário de taxa Selic alta, de juros altos? Eliseu, acho que primeiro, né, eu falei que eu me apaixonei pelo seguro, né? E hoje a Porto tem 4 verticais, né? Seguros, saúde, odonto. Legal. Né? Nós temos uma vertical novinha de serviços, que presta qualquer serviço para cliente Porto e não cliente Porto. Acho que um dia vale. Antes era só para cliente Porto, né? E agora abriu para o mercado. Todo o mercado. Botou na prateleira e liberou. A gente fala que é desde aqueles dos serviços tradicionais, elétrico, hidráulico, limpeza de sofá, ar-condicionado. A gente fala agora de manutenção de equipamento a gás de casa. Legal. Instalação, é um verdadeiro manutenção. Marido de aluguel, com segurança e com a marca Porto. Com a marca Porto. Então, essa é uma nova vertical, né, que está muito legal. Show. E estamos dentro de grandes magazines, Carrefour, enfim. Né? Acho que tem muita coisa que vai acontecer ainda e a sociedade vai ser beneficiada. Legal. E a quarta vertical, que é do banco. Né? Que então, entra na pergunta que eu te fiz. Então, comecei com o seguro e hoje, olha quanta coisa, quantas soluções a gente pode levar para todos os perfis de clientes, né? E aí, falando dessa quarta vertical, um deles é o consórcio. Perfeito. Né? Claro que a gente tem financiamento, a gente tem cartão de crédito, um plano de benefícios enormes, né? Cartão de crédito que você não tem anuidade no primeiro ano, você acumula pontos, depois continua não tendo anuidade, você troca por ponto, por desconto no seguro, você tem Shell Box, que é desconto na gasolina, você tem lá a tagzinha do pedágio, tanto pedágio quanto estacionamento. Legal. Se fizer a conta, o seu seguro está de graça. É incrível que o quanto você economiza. Então, esse é o grande mote, a gente levar relacionamento, levar benefício para o cliente Porto. E aí nós temos esse outro produto que também é sensacional e tem momentos de vida diferentes. Né? Eu falo que o consórcio e o financiamento, eles não competem. Né? Tem perfis e momentos de vida diferentes, novamente. Né? O financiamento para quem quer um dinheiro mais rápido. Né? O consórcio para quem quer se planejar. Então, até antes de falar de taxa Selic, o consórcio tem um viés de planejamento muito forte, que ainda não é tão enraizado na cultura brasileira. A gente costuma brincar que quem planeja faz consórcio, né, Bruno? Quem planeja faz consórcio. É isso. E nesse momento da taxa de juros altíssima, né, todo mundo retraindo, investindo menos em imóvel, falando de compra, né? O consórcio, ele é uma boa solução. Né? Não sei se todos aqui sabem, você sabe, mas falando de consórcio de imóvel, hoje a gente é a maior do Brasil. A gente, como eu falei, a gente não tem a ambição de ser a maior, a gente tem a ambição de ser a melhor. Né? E nós somos a melhor, e aí é só olhar, consulta em Reclame Aqui, Banco Central, mas a gente é melhor porque a gente vende basicamente através do corretor de seguros. Perfeito. É uma venda qualificada. Você sabe que consórcio na KMF hoje é 90% Porto Seguro, né? E o que nos fez tomar essa decisão foi exatamente o pós-venda. A gente andou tendo problema demais com outras marcas que a gente vendia e na hora que o cliente precisava resolver alguma coisa, nem ele conseguia falar e nem nós, como corretores que vendemos para ele aquela marca, não conseguíamos, entendeu? E na Porto, não precisa nem dizer, né, Bruno, que o relacionamento é outro. Se eu precisar falar com você, eu vou lá na sucursal e falo contigo. Se eu precisar falar com o diretor comercial da Porto no Brasil, eu vou lá em São Paulo, marco com ele e ele me recebe. E por aí vai. É a nossa política de portas abertas, né? É isso. Mas aí o consórcio, a qualidade está muito na venda qualificada do corretor de seguros. Então a gente consegue ter, e aí fica fácil a explicação, né? A gente consegue ter, primeiro, que grupos menores de cotistas, né? Então, com isso, a gente consegue ter mais contemplações, porque a nossa inadimplência é menor pela qualidade de venda. Perfeito. Então, são pessoas pagando direitinho, uma venda bem feita. Com isso, a gente tem mais contemplados mês, então a gente não tem grupos que terminam no prazo máximo. Eles terminam muito antes. A nossa média de contemplação, mês, ela é superior ao do mercado. E aí isso prova mais uma vez que o nosso negócio não é simplesmente vender, mas é levar
valor. O que a pessoa quer. Ela quer o consórcio, ela quer o imóvel, ela quer o carro, então ela vai ter. Seja por lance ou seja por sorteio, né? É isso. Então é uma boa solução para alguns momentos de vida, mas acho que para todos que pensam em se planejar, né? Exato. E nesse cenário, né, atual, acho que nada mais adequado, né, Bruno? Além, né, de cada pessoa ter o seu momento ali que cabe, que encaixa muito bem incluir o consórcio no planejamento. Mas eu diria que o cenário atual, galera, que a gente vive de juros muito altos, talvez valha a pena você frear um pouquinho a ansiedade de trocar de carro agora e analisar o consórcio, não é, Bruno? Para poder endividar menos, para poder esvaziar menos o seu patrimônio, enfim, com um pouquinho de planejamento você já consegue usufruir de tudo que o consórcio pode oferecer. É por aí, não é, Bruno? Eu brinco que na maioria das vezes, na maioria das famílias, se a gente não fizer um consórcio, nós vamos gastar o mesmo dinheiro com uma pizza, com uma saída no fim de semana. Exato. Então, eu acho que é uma forma de a gente ter uma poupança disciplinadinha, regradinha, que lá na frente a gente vai se lembrar com orgulho e felicidade de ter feito. Então, eu acho que procure um corretor, pesquise sobre consórcio de auto, consórcio de imóvel e se planeje, porque lá na frente a gente só tem... Eu estou falando isso porque eu tô com 5 consórcios ativos, né? E eu já tive o prazer de comprar 2 carros e ajudar em um imóvel no pagamento do imóvel. Então, foram 3 já contemplados e realizados. Tudo isso só foi possível por causa do consórcio. Legal. Fica a dica aí. Bom, eu sou suspeito para falar, né, Bruno? Eu tenho imóvel comprado com consórcio. Os meus carros eu só troco com consórcio, então eu vou lá, troco de carro agora. Eu já faço um novo consórcio visando a troca daqui 2, 3 anos, que aí eu pego o carro atual, dou ele como lance, enfim, e tô sempre de carro novo, pagando a prestação baixinha e sem descapitalizar. E você sabe, e você explica para os teus clientes, né? E aí fica a dica aí, procure Eliseu, porque muitos financiam. E pelo mesmo período, até com a mesma urgência, você consegue abrir mão de um dinheiro menor do que o financiamento, usar o consórcio e pagar 0 de juros. Exato. E a taxa fica 15%, né? É isso. Então, fazer conta. Se esse assunto te interessa, entre em contato conosco na KMF. Nós temos especialista lá para poder te dar toda a atenção, para te apresentar todos os possíveis cenários e você tomar a melhor decisão possível. É isso. É isso, né, Brunão? É isso. Bom, vocês são especialistas, parceiros nossos há quantos anos? Há mais de 10 anos. Uma história incrível e por isso que a gente faz... quando a gente recebe o convite, até com gratidão e um pouco de reconhecimento, a gente vem aqui falar, porque é um trabalho muito sério de vocês. Parabéns pela história, parabéns pelo trabalho que vocês fazem, obrigado pela parceria. E, de verdade, ser muito feliz, mais uma vez, em estar aqui levando um pouquinho de conscientização e conhecimento, né, Eliseu? Recíproca verdadeiríssima, Bruno. A gente precisa se conectar com pessoas que vibram na mesma frequência. E nós, enquanto empresários, nós também precisamos conectar com empresas, com marcas que pensam nos valores, né, parecidos com os nossos, né? E eu não tenho dúvida, cara, que a Porto é uma empresa que a gente se identifica muito, é uma empresa que a gente copia, assim, sabe? Sem medo de errar. Hoje, a forma que a Porto lida com o cliente é a forma que a KMF se espelha. É verdade. É isso verdade. daí. E para quem está com a gente e sonha comprar um carro ou imóvel, a gente já falou aqui bastante disso, ô Bruno, mas eu acho que tem ali, né, um momento na vida da gente, né? Você é casado aí há 15 anos, não é isso? Eu sou casado há 12, esse ano faço 13, enfim. Eu acho que tem algum momento ali que dá para encaixar muito bem, né, cara, o consórcio para a gente poder fazer a aquisição de um imóvel de uma forma planejada, de uma forma que não vai comprometer ali o fôlego financeiro da gente, né, por um
um longo prazo, né? E às vezes as pessoas não fazem isso por 2 motivos. Uma delas é desconhecimento. É verdade. E às vezes, Bruno, e eu me incluo nessa daí, tá? Às vezes é por falta de oferta. Às vezes nós, profissionais do mercado, não estamos ofertando, não estamos levando isso aí para o nosso cliente. Então, nessa linha, se esse assunto te interessa, entre em contato conosco na KMF, que nós temos lá especialista para poder te dar toda a assistência, te explicar ali, né, os detalhes, para no final você tomar a melhor decisão possível. Ô Bruno, nós já estamos caminhando aqui para o fim do nosso bate-papo, mas ainda dá tempo da gente falar um pouquinho aqui do lado mais pessoal ali, familiar do Bruno Leão. Quando você olha para frente, Bruno, quais são os seus planos, tanto ali no âmbito pessoal quanto profissional? O que você ainda sonha realizar que ainda não realizou, mas que você tem isso aí nos planos futuros? Que legal, a pergunta é profunda, né? E se mistura de novo com propósito, né? Bem, nesses 24 anos que eu tenho de seguros, acho que sempre com o corretor de seguros. Isso é um fato. Desde que eu comecei lá como estagiário, era com o corretor de seguros, era o sinistro corretor, era a pólice que o corretor vendeu, né? Então, acho que a primeira coisa é estar sempre com o corretor, né? Isso eu não gostaria de abrir mão jamais. Legal. Porque eu acho que, de novo, o corretor tem um papel importantíssimo e que tem tudo a ver com o meu propósito de conscientização. Tem uma família que eu adoro, que me apoia em tudo, então sempre que eu posso eu falo da minha esposa, do meu filho, porque eles abdicaram de algumas coisas para estar comigo, abdicaram de algumas coisas em prol da minha vontade, né, cara? Essas migrações. Em prol da minha vontade, né? Saiu do emprego, mudou de cidade, meu filho mudou de escola, tal. Então, acho que se hoje eu posso estar aqui, com certeza graças a eles também, né? Então, assim eu quero continuar pertinho, protegendo também. Legal. E que essa história na Porto, com o corretor e com a minha família, sempre se entrelacem e que a gente possa voar outros voos, mas com esse propósito, né? De ter uma importância para o mercado, poder ajudar, poder apoiar. Acho que sem isso, para mim, não faz muito sentido, né? Perfeito. Ô Bruno, e falando no filho, o Lucas, como é que ele entra nessa visão de futuro sua? Você já se pega sonhando sobre o que vai ser da vida profissional do Lucas? Enfim, você já parou para pensar nisso ou não? Confesso que o que eu mais quero é que ele seja muito feliz. Perfeito. Né? Sendo o que ele quiser ser, seja fazendo o que ele quiser fazer. Eu sou apaixonado por tênis, eu jogo tênis desde os meus 7 anos de idade. É o seu hobby, né? É o meu hobby. Claro que eu comecei e parei. Hoje eu não tenho mais idade, hoje é brincadeira pura. Legal. Mas ainda é uma forma de extravasar, de cuidar da saúde, da mente. E ele é apaixonado por tênis. Legal, cara. Ele já aprendeu a gostar. Já tá jogando campeonato, torneio. Show. E aí a gente fala, será que ele vai ter esse viés, né, do tênis, né? Então, e no esporte ele já leva esse nome, Lucas Leão, ou não? Qual que é? Lucas Leão, e lá no time de futebol a turma apelidou ele de Lion. Porque tem outro Lucas, né? Então ficou Lion, né? Botou um Lion ali. Botou um Lion no futebol, o Lucas Leão no tênis. Então, eles assim, eu torço, trabalho e cuido para a felicidade dele. Se for no seguro jogando tênis, vai ser lindo. Legal. Mas se for como médico, enfim, como engenheiro, tá tudo bem. O que nós queremos, e agora eu posso falar isso com muita propriedade, Bruno, que já nasceu o segundo, então nós já estamos no mesmo time. O que a gente mais quer é que eles sejam felizes, né, cara? Fazendo o que eles quiserem fazer. É isso. E fazendo bem, né? Para as pessoas, para a família, isso, acho cara, que é isso. Com propósito, né? Com entrega absoluta. É isso aí. Agora, para a gente fechar aqui essa parte mais pessoal, como a gente disse aqui, você já passou por alguns estados, né? E essas mudanças na sua vida, na sua trajetória profissional, ela traz algum desconforto familiar, né? Como é que foi administrar isso com a sua esposa, Celina? Como é que ela encarou tudo isso?
eu imagino que se ela não tivesse comprado a ideia da Porto, também não teria acontecido, né? Acho que é isso. Primeiro, ela é fã da Porto, né? E segundo, que ela quer muito meu bem. Então, Mato Grosso do Sul foi uma conquista, como eu te falei, o Rio foi uma ampliação de escopo, São Paulo outra ampliação de escopo e Minas também outra ampliação de escopo, né? A nossa grande pergunta é assim, como é que vai ampliar mais, né? Então, porque Minas já é um grande estado, né? É o maior, como eu te falei, é a maior sucursal, né? Mas eu acho que a parceria, a cumplicidade, o querer bem do outro, né? Não só o nosso, acho que não é só o egoísmo, né? Nós somos uma família, nós somos amigos, então acho que isso fez com que a gente chegasse aqui de forma feliz, saudável, porque todos os meus amigos que são convidados a mudar, eu pergunto para ele, cara, tenha certeza que sua esposa tá de verdade, de corpo, alma e coração. Porque Perfeito. se não tiver, não vai dar certo. Eu costumo brincar, Bruno, que até quando a gente se perde numa rota de trânsito juntos, mas que a gente tomou a decisão de fazer aquele caminho juntos, tá tudo bem. Até pra gente encontrar o caminho certo, fica mais leve, tá né? tudo bem. Que a gente se diverte com a situação, enfim, por aí vai. Então é necessário, né, esse alinhamento. As decisões, elas não são da noite pro dia. Eu não vou chegar em casa hoje à noite e falar, vamos amanhã ir para tal lugar. Não, as coisas são... a gente planeja, claro que a gente não escolhe os lugares todos, né? Mas a gente planeja o crescimento, a gente entende que para isso precisa sair, a gente precisa estudar, a gente precisa... Enfim, então é uma construção. Verdade. Né? Que no momento vem. Né? Então acho que trabalhar direitinho, se preparando cada vez mais, preparando a família para novos voos, né? Legal. E assim que continuemos. Legal. Meu caro Bruno, curtiu o bate-papo? Muito legal, muito informal, muito conteúdo, de muita informação importante para todos que assistem o canal. Já estou no sininho lá também. Legal, tem que legal. Parabéns, isso é importante, cara. Muito bom, importante. Adorei. Muito bem, meu caro, muito obrigado por abrir espaço na tua agenda, Bruno, para poder trazer esse tempo aqui pra gente, né? Mas, principalmente, obrigado por abrir a sua história, por compartilhar sua história conosco aqui no Aragão Cast. Agora, meu caro, pra gente finalizar, eu queria te deixar à vontade para poder deixar aí, fazer as tuas considerações finais, deixar uma mensagem para quem nos acompanhou até aqui, Bruno. E se você achar pertinente, deixar a tua rede social para quem quiser se conectar com o Bruno Leão a partir de agora. Legal. Fique à vontade, meu caro. Bem, vou começar pela rede social, estou no Instagram, mais fácil que eu lembro de cabeça, @BrunoLeão1008. Lá tem o LinkedIn, tem outras redes sociais. Acho que a mensagem que eu queria deixar aqui no final, para quem está assistindo, se informem, busquem um especialista como o Eliseu, por exemplo, que conhece muito desse mercado, de seguros, de serviço. Eu falo, o corretor e a Porto, a gente não é mais um corretor de seguros, a gente não é mais uma empresa de seguros, né? A gente trabalha com serviços onde seguros é um deles. Exato, né? Exatamente. Como eu falei, desde abertura de conta, seguro, previdência, enfim. Então, a gente temos soluções para todos os momentos de vida. Estamos aprendendo com isso, conhecendo cada vez mais esses momentos, seja inclusive em momentos de diversão, né? Como agora a gente está levando corretores e clientes com condições maravilhosas no Detal, na Fórmula 1. Então a gente está falando também em momentos de diversão, de felicidade, de descontração com amigos e famílias também, que isso fique na memória de todos. E no final aqui, Eliseu, agradecer a KMF em teu nome, a essa parceria com a Porto. De verdade, é lindo o trabalho que vocês fazem, é sério, é verdadeiro. E quando você fala que eu vim aqui abrir meu coração, é fácil, né? Com quem a gente conversa tanto tempo, tem essa liberdade, essa simplicidade, eu acho que é isso, não tem dificuldade nenhuma, né? Legal. Nós somos o que somos. Legal. E que a gente continue trocando e ajudando esse mercado a evoluir. Show de bola. Será sempre bem-vindo aqui. Muito obrigado. Viu, Bruno? Agora você que chegou até aqui, não vai embora sem antes deixar o seu like, né? Por favor, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito. Ativar o sininho, galera, para ser notificado sempre que a gente lançar um novo
episódio por aqui. E se você estiver nos ouvindo pelo Spotify, já aproveita para seguir o Aragão Cast e também nos avaliar com 5 estrelas, porque assim você nos ajuda a levar esse conteúdo para um montão de gente boa, assim como você. Dito isso, eu fico por aqui, mas não sem antes te lembrar: o extraordinário está ao alcance de quem vive com propósito e decisão. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, galera! Tchau!